senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao canal da RNEC Indicadores. E hoje eu vou colocar aqui um vídeo que eu estou devendo há um bom tempo para vocês já, sobre um possível operacional utilizando o RNEC Trend Follow, tá? A gente vai fazer hoje no gráfico de 5 minutos e é um gráfico que muita gente opera, muita gente usa, então eu acredito que isso vai servir para muita gente. Pessoal, é o seguinte, o RNEC Trend Follow ele é um indicador seguidor de tendência, tá? Então o objetivo dele é sinalizar o possível início de uma tendência de alta ou de baixa. Ele utiliza para isso basicamente 3 parâmetros: volume, médias móveis e diferença percentual do preço num determinado range que é calculado pelo próprio indicador. Então o que acontece? Todas as vezes que você tiver um grande volume entrando no sentido contrário, por exemplo, o preço está subindo e você tem um volume ele para de entrar um volume comprador e começa a entrar um volume vendedor. Quando você tem o preço trabalhando abaixo de alguma média, de preferência ele usa um mix de médias, mas a média que tem o maior peso é a média de 9 exponencial. Não é única e exclusivamente a média de 9, tem outras médias também, só que eu fiz o cálculo para dar maior peso para a média de 9. E tem a diferença percentual do preço num range que o próprio indicador calcula também. Então ele vai pegar, dependendo de qual for a variação de preço, ele vai determinar um range estipulado e vai calcular a variação percentual do preço nesse determinado range. E aí ele vai falar, ó, possivelmente aqui está acabando a tendência de alta, ou possivelmente aqui está acabando a tendência de baixa, ou então possivelmente está iniciando uma tendência de alta ou iniciando uma tendência de baixa, tá? Então, como que deve ser usado ele? Ele é feito para ser usado com price action puro e nada mais, tá bom? A gente tem aqui o dia 24, 25 e 26 de março. O que nós vamos fazer? Aqui a gente está no índice INJP21, 5 minutos, tá? Primeira coisa, você precisa entender minimamente sobre price action, LTA, LTB, topos e fundos e etc. Suporte, resistência, tudo mais. Principalmente figuras gráficas também é muito importante você ter o conhecimento disso, porque os indicadores eles nada mais são do que sinalizadores. Eles vão sinalizar coisas que você não está vendo ali no gráfico. Por exemplo, você não sabe do volume, você não sabe a diferença percentual, então você coloca o algoritmo do indicador para poder te dar um suporte nisso e de forma visual esclarecer algumas coisas, tá? Então aqui eu vou excluir todos os indicadores e vou excluir a regra de coloração também, tá? Então eu vou adicionar aqui, o gráfico está limpo. Aqui como que eu faço para ter essa cor de gráfico aqui? Vou clicar com o botão direito em propriedades do gráfico, vocês vão ver em aparência. E como que fica? Os meus candles positivos estão prata, negativo cinza, a linha do candle positivo prata e a linha do candle negativo cinza. Então ele fica desse jeito. Eu acho que fica muito mais clara a visão dessa forma, não fica pesado para poder olhar, tá? Então, tendo configurado dessa forma, eu clico no botão direito, inserir regra de coloração, RNEC Trend Follow, insiro a regra de coloração. Depois eu venho aqui em inserir o indicador, RNEC Trend Follow, insiro ele no gráfico, certo? E eu gosto de utilizar a média suavizada, que é uma média de 9, aqui, ó, média RNEC média suavizada. Eu sempre deixo ela no gráfico porque essa é uma média que clareia muito a média. Eu particularmente acho melhor do que a média de 9 exponencial pura. Então ela é uma média de 9 exponencial suavizada por uma média de 9 exponencial. O movimento fica muito mais bonito de se ver. Então, o que acontece? Vamos lá. Vou pegar do dia 24 aqui. A gente já tem, olha só, a gente já tem aqui desde o dia 23, você vê que o dia finalizou com uma tendência de baixa aqui, tá? Então, se você tem o preço descendo numa tendência de baixa, tem uma LTB,
e aí o preço abre num gap de alta, pum, dá uma porrada para cima, e aí você tem a sinalização do trend follow. Ele sinalizou desde aqui, ó. Ele não pintou o candle, mas a linha já estava plotada desde aqui. Então, muito com certeza, quando você estava nesse momento aqui, aqui no seu, aqui na barra lateral já estava sinalizado dessa forma aqui, ó. Já estava essa linha verde aqui, ó. Essa linha verde já estava aqui. Então você já sabia que aqui ele estava sinalizando o início de uma possível tendência de alta. A gente só tem que tomar cuidado que quando o gap ele é um pouco grande, aqui ó, ele abriu no gap de 400 pontos, esse gap não é muito grande, né, tendo em vista o que a gente está vivendo hoje de variação, mas como tem um gap relativamente grande, então ele leva em consideração o gap também, então a gente tem que ficar esperto em relação a isso, tá? Mas aqui você já poderia colocar uma ordem na abertura desse candle, ou então quando abrisse o segundo candle de 5 minutos, você já entrar posicionado, você teria pego 200, 250 pontos, tá? Ele rompeu então essa LTB aqui, ele está trabalhando acima da LTB e acima da média. Você vai procurar sempre fazer operações de compra. Se ele está acima da média, você vai trabalhar sempre comprado. Se ele está abaixo da média, você vai trabalhar sempre vendido. Sempre acima da média comprado, abaixo da média vendido. Tá? Então o indicador ele vai te sinalizar e facilitar você a ver essa leitura. Então você tem aqui a linha de tendência de baixa, e aí você tem o rompimento dela, pronto, você entra comprado com a sinalização do trend follow. E aí você tem depois o reteste na média, ele lateraliza aqui, fica bem em cima da média, trabalhando em cima da média aqui nesse caixote. Chato pra caramba isso daqui quando ele lateraliza dessa forma. Você não sabe por que vai acontecer, onde o preço vai, etc. E o que acontece? Ele já marca uma possível tendência de alta e o preço começa a trabalhar já acima do caixote. Como eu naturalmente costumo operar scalper, eu teria possivelmente colocado uma ordem de compra no rompimento dessa máxima aqui, teria tomado um calorão e depois com 50, 100 pontos eu teria pego 100 pontos aqui. Uma possibilidade de operação é todas as vezes no toque, se ele está acima da média e tem uma linha verde aqui, você fazer scalpers no toque da média. O preço vai vir, vai trabalhar, vai descer, vai buscar a média ou vai buscar a linha. Você faz o scalper de 50, 100 pontos aqui, ó. Na grande maioria das vezes ele paga. A grande maioria das vezes. Ah, Rafael, sempre paga? Não, mas na maioria das vezes ele paga. Pagou aqui, aqui também, aqui também. Então, ele trabalhando acima da média, você vai operar sempre comprado, certo? Aqui você teria levado o stop, show de bola, nada nesse mundo é perfeito. Se você tivesse entrado, se bem que se você coloca a sua ordem no rompimento, ele não teria pego a sua ordem, mas se você entra na virada do candle, esse aqui possivelmente eu teria feito essa entrada aqui, porque você tem uma torre gêmea aqui, você tem a inversão, ele já fecha, ele já rompe a linha da tendência de alta anterior e já volta uma linha vermelha aqui. Eu muito possivelmente teria feito essa entrada. Contudo, ele reverte o seu stop técnico, estaria aqui, um stop de 200 pontos. Um pouquinho pesado para mim hoje, tá? Mas tá valendo. Então você teria sido estopado. E aí na reversão desse candle aqui, price action, gente, sempre. Ó, você tem um topo relativamente novo aqui formado. Ele formou os 3 cavaleiros brancos, talvez. Não por causa dos pavis, mas é uma boa referência. Sem ter entrado no rompimento desse segundo candle aqui, ou desse topo anterior aqui, ou então no rompimento desse topo anterior aqui. Você ter colocado sua ordem bem aqui, ó. No rompimento, sempre price action, com a confirmação do trend follow, aqui verdinho, bonitinho e tal, rompeu o topo, entra na compra.
E aí, como o preço está acima da média, você vai operar comprado. Uma possibilidade é você fazer scalps no toque da linha, no toque da média, tá? Depois o preço vem e aí você já tem a operação do dia. Um fundo aqui, certo? Que ele não rompe essa resistência. Você percebe que ele abre, ele suporta muito aqui. O preço vem, mas não consegue romper essa região. Logo depois você tem a perda dessa tendência aqui, dessa LTA. Ele perdeu com esse candle forte, com esse Maruzubu aqui. Ele faz o teste na média. Você tem o sinal do trend follow aqui sinalizando o início de uma possível tendência de baixa. E aí o que acontece? O preço vem aqui, bonitinho, testa a média uma vez, continua descendo, testa a média duas vezes, sobe, dá aquela lateralizada marota e então vral, vem para baixo. Uma possível entrada aqui nesse caso seria na perda desse topo, desse fundo duplo. Ele testou duas vezes a mesma região aqui, exatamente a mesma região. Você colocaria sua ordem aqui abaixo da perda desse nível de preço. E aí ele já pegaria sua ordem, já desceria comendo, dá uma lateralizada que é normal. E aí depois, porque o preço, né, aquela famosa, o preço desce subindo e sobe descendo. Então ele desce, dá uma lateralizada, desce de novo, dá mais uma lateralizada, perdendo o topo, o fundo inicial do dia. Você vê aqui, ó, essa mesma região foi testada várias vezes no período da manhã. No final da tarde ele perde essa região e o preço então continua descendo, renovando o fundo do mês provavelmente. Então, o trade follow você opera ele com price action. Ele deve ser operado sempre com price action. Topos de fundos, LTA, LTB, suportes, resistências, média móvel, sempre operações a favor da tendência, sempre, todas as vezes. No dia 20